Fala, meu amigo investidor cripto, tudo bem com você? Hoje foi um dia que aconteceram diversas notícias relevantes no mercado cripto. Então, nada melhor do que a gente fazer mais uma edição do quadro Cripto Notícias, em que eu faço uma curadoria, uma seleção daquilo que de mais relevante aconteceu no mercado para trazer para você só o filé mignon, só aquilo que é mais relevante. E aqui a gente vai começar pelas notícias mais light e depois a gente aprofunda naquelas que tem uma relevância um pouquinho maior. Começando, hoje foi um dia que GMT teve um certo pump. GMT é o token de governança da STEPN. STEPN, para quem não conhece, é um projeto de Move to Earn. Eu, particularmente, não enxergo fundamentos sólidos para esse projeto. No entanto, a STEPN tem dois tokens, o GMT, como eu mencionei, é o token de governança, e ela também tem o GST, que é o token de utilidade. Quem já está mais familiarizado, X-Infinity, por exemplo, tem o SLP, que é o token de utilidade, que é utilizado no jogo, e também tem o AXS, que é o token de governança, que via de regra é o preferido para investimento. Até então, os usuários do aplicativo do STEPN, eles ganhavam recompensas por atingir determinadas metas nesse jogo de recompensa por andar em GST. No entanto, a partir de hoje também é possível que jogando, se é que a gente pode utilizar esse termo, você possa ganhar recompensas de GMT. Particularmente, eu não acredito que esse seja um modelo sólido para o longo prazo, porque a ideia em si é interessante de você compartilhar o valor gerado na comunidade. Mas, para que um projeto seja sustentável, antes de pensar em compartilhamento de valor, a gente tem que pensar em geração de valor. E o simples fato de alguém andar não gera valor, não é? Convenhamos. No entanto, essa mudança e a grande repercussão e o grande alarde que isso teve nas redes sociais fez com que, mesmo no mercado de queda hoje, o GMT tivesse uma grande alta. E eu falo aqui do GMT porque é uma moeda que normalmente eu acabo shortando. E hoje eu notei que o gráfico estava com um comportamento um pouquinho diferente. Fui procurar identificar o motivo e é esse daqui, tá legal? Bom, uma outra notícia, na verdade não é bem uma notícia, né? Mas é um evento. Hoje, o Vitalik Buterin, fundador da Ethereum, ele lançou um livro chamado Proof of Stake. Numa tradução literal, o subtítulo seria A Criação da Ethereum e a Filosofia das Blockchains. Bom, ele foi lançado hoje e eu acabei de encomendar a minha cópia. Eu prefiro ler em versão física, então vai demorar um pouquinho para chegar, mas estou ansioso para que chegue esse livro, caso você se interesse também. Ainda não tem versão em português, mas caso você lê inglês e esteja interessado, vou deixar o link para esse vídeo, para esse livro aqui na descrição, tá legal? Bom, outras notícias um pouco mais relevantes que impactam mais nos nossos investimentos são relacionadas à regulação. Primeiro de tudo, a gente teve um caso bem pontual. O regulador da Califórnia, ele classificou 11 plataformas de negociação de criptomoedas como ou esquemas Ponzi, pirâmides, ou então simplesmente golpes para roubar fundos de clientes. Aqui no comunicado de imprensa, a gente tem a lista dessas 11 entidades. Confesso que a maior parte eu não conheço, mas essa aqui, Pegasus, eu já vi bastante pessoas aqui no YouTube indicando, embora desde o início o projeto apresentasse características de pirâmide. Então, fica aqui o alerta, se você conhece algum desses projetos, tira o print para você se certificar de que você não está entrando numa furada. E a lição que fica é que o setor tradicional, a regulação e até mesmo a polícia, como a gente vai ver logo adiante, está cada vez mais de olho nos golpistas do mercado cripto. E o mercado cripto tem muito golpista. E esse é um momento de depuração, e esse movimento de depuração eu acho extremamente saudável, tá legal? Falando em polícia, a gente também tem a notícia de que a Interpol emitiu um alerta vermelho para o Do Kwon. Do Kwon foi o criador da blockchain Terra, cujo token Luna
simplesmente evaporou. O Do Kwon fala nas redes sociais, ele se comunica principalmente pelo Twitter, ele fala que ele não está foragido, no entanto, a polícia afirma que não sabe a localização dele. E pegando esse gancho, no caso do Do Kwon, a gente pode ir para uma declaração que de todas que eu citei aqui no vídeo é a que mais impacta os investimentos, é uma declaração dada hoje pelo Jerome Powell, presidente do Fed. E pegando o gancho desse caso do Do Kwon, cabe mencionar também que diversos formuladores de política pública estão pressionando para novas regras para a regulamentação das finanças descentralizadas. E sobre isso, o Jerome Powell, presidente do Fed, ele pediu cautela na regulamentação de DeFi. Ele disse que a regulamentação das DeFi ela precisa ser feita com cuidado e com ponderação. Ele está fazendo essa ponderação porque muitos reguladores estão ansiosos para ter uma regulamentação mais rígida e mais rápida. E o que ele pondera, procurando que não se tenha tanta avidez por essa regulamentação, é que os impactos do ecossistema DeFi na economia real, eles ainda são limitados. Então, o colapso de Terra Luna, embora seja muito grande, tenha sido muito grande, o impacto disso na economia real, nas finanças tradicionais, ele é ainda pequeno. Por isso, a regulamentação ela ainda precisa ser bastante estudada e diversos órgãos, desde a ordem executiva do Biden, vem estudando a fundo esse mercado para tentar fazer regulamentações mais equilibradas. E o que eu acho de regulação? Muita gente me pergunta, é bom ou ruim? Antes de pensar se a regulação é boa ou ruim, cabe a gente simplesmente aceitar que ela é inevitável. E todo mercado mainstream ele acaba sendo regulado. A gente vê que tem uma série de picaretas no mercado cripto e com uma regulação mais firme, esses picaretas eles vão ter mais dificuldade de aplicar seus golpes. Particularmente, eu defendo que quanto mais livre o mercado possa ser, ou seja, quanto menos regulamentações puderem haver, melhor. No entanto, o que eu acho é que a gente tem que achar um equilíbrio. Primeiro de tudo, um mundo isento de regulação, um faroeste como a gente tem vivido o mercado de cripto até então. Primeiro de tudo, é irreal projetar que isso vai permanecer assim para sempre. E segundo, algum nível de regulação, ela traz uma segurança institucional que atrai um fluxo maior de investidores. Então, em termos de investimento para o mercado, a regulação ela é sim positiva, embora no curto prazo, quando ela for de fato implementada especificamente para o mercado cripto, isso pode trazer algumas turbulências, especialmente para projetos que não estão preparados para atender às exigências dos reguladores, tá legal? E aqui, além da declaração do Powell, a gente teve uma declaração também interessante da Christine Lagarde, do Banco Central Europeu. Olha só o que ela disse. Desde que emergiu do sonho libertário impulsionado pelo fundador do Bitcoin, Satoshi Nakamoto, a criptomoeda, o Bitcoin, ela foi abusada. E o senhor Do Kwon, que está fugindo, que está foragido, segundo ela, é outro lado dessa moeda enigmática que garante, acho que aqui tem um problema do tradutor, né? Deve ser que suscita a regulamentação que foi defendida por o Ravi, né, da Autoridade Monetária de Singapura, e o Jay. Acredito que aqui ela está se referindo ao Jay Powell, Jerome Powell. E além disso, a gente tem notícia de que o SBF, o Sam Bankman-Fried, o dono da FTX, ele está planejando mais uma aquisição. Ele está pretendendo fazer, ele está considerando fazer uma oferta pela Celsius. Se você lembrar bem, há poucos meses atrás, após a quebradeira de Terra Luna, que aconteceu aproximadamente em maio desse ano, diversas plataformas de lending estiveram à beira da falência e, se aproveitando desse cenário, a FTX fez diversas aquisições e agora planejando, considerando pelo menos, fazer mais uma. E por fim, olha só que interessante. Essa notícia é extremamente interessante.
A gente está vendo aqui que a Audios, que é uma plataforma de música Web3, ela está atingindo, está alcançando cerca de 7 milhões e meio de usuários por mês. O que isso mostra para a gente? Que determinadas aplicações do mundo cripto, elas estão ganhando adesão, estão ganhando adoção. E mesmo num cenário de baixa, tá? Esse caso aqui, ele é exemplificativo dessa tendência, mas não é um caso isolado. Diversos ecossistemas cujos tokens estão valendo hoje muito menos do que valiam na alta histórica, estão se desenvolvendo bastante, criando várias utilidades e também atraindo uma base sólida de usuários. E aqui o CEO da Audios, ele fala que a gente tem visto esse crescimento da Audios mesmo nesse ciclo de mercado, porque o usuário médio, o usuário normal da Audios, ele nem sabe, nem tem consciência de que existe uma cripto por trás. Ele está especialmente interessado na utilidade desse DEP aqui. E esse comportamento é extremamente desejável quando você está utilizando um serviço do Google, mesmo YouTube ou outra rede social, Instagram, Facebook. Você não está preocupado na governança corporativa dessas empresas, você não está preocupado com o fluxo de caixa delas, com a projeção de crescimento dessas empresas, você só quer fazer o uso dessa rede social. E quando uma rede social, aqui falando em redes sociais Web3, quando o uso dela se torna mais atraente para uma base maior de usuários, a consequência disso é que, passado um tempo, o token dela acabe se valorizando. Então aqui a gente vê mais um caso dentre tantos outros de utilidade real do ecossistema de criptomoedas. Falamos de STEPN, o que está por trás do pump recente e que, na minha visão, é um projeto que não tem fundamentos sólidos para ter um crescimento sustentável. Se você tem uma visão diferente, compartilha aqui nos comentários. Te mostrei o livro do Vitalik Buterin, que foi lançado hoje. Já fiz a minha compra, estou aguardando ansiosamente que ele chegue. 11 projetos criptos listados ou como esquema Ponzi ou simplesmente como um esquema fraudulento para roubar fundos dos clientes. Aqui está a lista desses projetos. Desses, o único que eu conhecia era o Pegasus, que muita gente promoveu na internet. Do da Terra Luna, procurado pela Interpol, reguladores em geral pressionando por um marco regulatório mais breve para as criptomoedas e, quem diria, o Powell pedindo cautela e falando que isso não tem tanta pressa assim. Ele não falou que não é importante, ele falou que, numa expressão popular, não é uma sangria desatada. A gente pode dar tempo ao tempo, esperar a conclusão dos estudos que estão sendo feitos nos diversos órgãos estatais americanos. FTX ensaiando mais um movimento de aquisições. E por fim, a gente mostrou o Audios, um protocolo de Web3 que está ganhando bastante adesão mesmo nesse cenário de mercado cripto em queda. Se você gostou desse vídeo, não sai dele sem antes deixar o seu joinha. E se você quiser me acompanhar em outros canais, Instagram, Telegram, conferir meu site, etc e tal, vou deixar os links aqui na descrição. Me despeço por aqui, um grande abraço e até a próxima.